Este programa é livre para todos os públicos. E deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Valdir, querido povo de Deus que está aqui no santuário, quem está em casa, nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós acompanhamos as leituras desta segunda-feira, dessa 13ª da semana do tempo comum, e a primeira leitura diz, e também o Evangelho, diz do chamado de Deus para cada um de nós, o chamado que o Senhor fez para Israel e que faz também para cada um de nós. Mas a resposta, infelizmente, que o povo de Deus estava dando naquele tempo, não era uma resposta à altura do chamado de Deus. Deus nos chama ao quê, minha gente? Deus nos chama à santidade. Deus nos chama a viver os seus mandamentos. Deus nos chama ao perdão, à partilha. Deus nos chama à santidade. Infelizmente, o povo de Deus havia se desviado da vontade do Senhor. O contexto da profecia de Amós diz de uma prosperidade econômica, mas uma decadência religiosa. Estavam bem financeiramente, mas estavam mal espiritualmente. Era dessa forma que estava o povo de Deus. Era dessa forma que, infelizmente, também o governo naquele tempo estava conduzindo as coisas, ressaltando muito mais as coisas do mundo do que o povo. E por isso que nós escutamos a profecia dizendo aqui da promessa e do castigo que, infelizmente, eles iriam sofrer por conta da falta de cuidado com os pequeninos do Senhor. Porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos? Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes? Então, o profeta denuncia esta falta de cuidado com os necessitados, essa falta de cuidado com aqueles que mais precisavam. E no final da leitura, nós escutamos o Senhor que, então, vai fazer com que por causa da distância, por causa da não obediência aos mandamentos do Senhor, eles sofreriam então as consequências, o castigo, por não ter obedecido o Senhor, por não ter vivido a lei do Senhor. E dizendo aqui até aqueles que são os mais hábeis, os valentes, os guerreiros, até mesmo estes sofreriam. Talvez por isso que quando o leitor aqui proclamou a leitura, o graças a Deus foi tão murchinho, porque o castigo chegaria de fato a todos. Ninguém iria escapar. Acho que não foi só o café, não. Acho que você entendeu a leitura. E você também não vai escapar, nós também não escaparemos do castigo do Senhor, entre aspas. Porque o que é o castigo, meus irmãos? Não é, na verdade, o castigo, mas é a falta de fidelidade ao Senhor que faz com que, infelizmente, os males aconteçam na nossa vida. Não é porque Deus castiga, não, essa é uma linguagem nossa, humana, não é? Deus vai me castigar se eu não for fiel, se eu não fizer isso ou se eu não fizer aquilo, mas é a visão nossa. Deus não castiga, nunca castigará. Mas é claro, Ele permite que algumas situações ou que muitas situações aconteçam, mas também por causa das nossas faltas. Se nós deixamos de plantar, nós vamos colher alguma coisa? Não vamos colher. Então o povo de Deus, aqueles que estavam à frente
deixaram de plantar, de semear a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. E quando não se vive a palavra de Deus, as consequências, elas vêm. Hora ou outra, a consequência de não viver a palavra, de não viver a santidade, vem. Então, nosso Senhor está nos alertando e Amós, até falando dessas desgraças, quis dar uma última chance ao povo de Deus. Quem sabe esse anúncio da desgraça vai fazer com que o povo de Deus volte à graça. Meus irmãos, estejamos também atentos aos sinais que nós estamos vivendo hoje. Tantos sinais de desgraças, é para nós desanimarmos? Não, mas para nós voltarmos ainda mais à graça de Deus, com mais força, com mais empenho, com mais fervor. Não desanimemos de seguir o Senhor, não desanimemos de servir o Senhor, de fazer este caminho ao encontro dEle, ao encontro do Pai. Jesus nos ensinou este caminho, Ele aplainou esse caminho. Por que nós insistimos em procurar tantos buracos? Vamos fazer o caminho que nosso Senhor fez, de volta à casa do Pai. E este caminho, nós escutamos no Evangelho, o Senhor que encontrou ali dois que queriam muito seguir o Senhor e servir o Senhor. Um se prontificou a ir, e era até um mestre da lei. Aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que tu vás. O mestre da lei, tocado pelo Senhor, ou talvez imaginava que seguir o Senhor seria status, seria uma glória, se prontificou a seguir nosso Senhor. Mas nosso Senhor logo já disse para ele: olha, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus quis deixar claro para aquele mestre da lei e quer deixar claro para nós que o seguimento para com Ele não é fácil. Quem te prometeu vida fácil na vida com o Senhor? Prometeu errado. Não é fácil o caminho com o Senhor. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem onde repousar a cabeça. Não esperemos, em outras palavras, o Senhor estava dizendo àquele mestre da lei, mas está dizendo a cada um de nós: não espere seguranças mundanas. Em outras palavras, o Senhor diz, não é? A minha segurança é o Senhor. A minha segurança é o Pai. Esta deve ser a nossa segurança, meus irmãos. É lá, com o Pai, que nós vamos conseguir reclinar a nossa cabeça. É lá, na eternidade. Por enquanto, façamos este caminho, sabendo que não vai ser fácil. Ou tem sido fácil para você? Não tem sido fácil. Mas o nosso caminho é esse. Na dificuldade, mas buscando sempre a santidade. Está difícil, mas com Ele nós prosseguimos, com Ele nós conseguimos. O Senhor disse que não seria fácil. E depois um outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Acho que você está identificando aqui com algum evangelho que você escutou, não é? Pois é, ontem foi o evangelho parecido com este aqui. Só que ontem foi o evangelho de Lucas, aqui é o evangelho de Mateus. E apresenta estas duas situações. Deste que se colocou à disposição e deste outro que pediu para enterrar o pai. E aqui, não é interessante essa situação, não é que Deus, não é que Jesus não tem sentimento, né? Não tem coração. Nossa, Jesus foi duro aqui, não deixou nem enterrar o pai, coitado. Né? Não, a situação era a seguinte, é que o pai ainda estava vivo.
E a pessoa queria colocar essa condição. Quando o pai falecesse, morresse, aí queria seguir o Senhor. Ah, mas quando é que o homem ia morrer? Quando é que o pai ia morrer? Com 100 anos? 120 anos? Tem alguns que chegam, né? Há tantos anos. Ou seja, o que iria dar para nosso Senhor? Então, o seguimento a nosso Senhor não pode ter condições. Quem põe condições é o Senhor. Quer me seguir? Tome a sua cruz. Quer me seguir? Viva os mandamentos. Ele é que coloca as condições. Não somos nós que colocamos as condições para seguir e para servir a nosso Senhor. Meus irmãos, cada um no seu chamado, cada um na sua vocação, onde você está hoje, siga nosso Senhor. Viva o Evangelho, viva a palavra de Deus. Não deixe para viver o amor a Deus amanhã ou depois, porque pode ser que amanhã e depois não chegue. Não deixe para viver o perdão ao seu irmão, à sua irmã, amanhã ou depois, porque pode ser que não chegue. Nosso Senhor está nos dizendo, em outras palavras, que nós devemos segui-lo hoje e não deixar para amanhã. Segui-lo hoje, viver a fidelidade a Ele hoje. Os sinais que Ele tem nos dado, nos chamam para segui-lo hoje. Não esperar uma estabilidade financeira, não esperar uma estabilidade até mesmo na saúde, não esperar até uma estabilidade intelectual. Ah, eu vou estudar bastante, porque depois eu vou conseguir seguir nosso Senhor. Não! Hoje, siga nosso Senhor. Hoje, sirva a nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazer este caminho. Olhemos, meus irmãos, os sinais. Os sinais das desgraças nos chamam a buscar ainda mais a sua graça. Nos chamam ainda mais a buscar a santidade. E vamos segui-lo, não colocando condições. Ele já colocou as suas condições. Vamos segui-lo de todo o nosso coração. Vamos amá-lo de todo o nosso coração. Ainda que o nosso amor por Ele seja imperfeito, ainda que o nosso amor por Ele seja interesseiro, mas continua a caminhar com Ele. No caminho, o caminho vai te transformar, o caminho vai te educar, o caminho vai te purificar, o caminho com Deus vai nos purificar. Que o Senhor nos ajude a fazer este caminho, então, ao encontro definitivo com o Pai, buscando sempre viver a fidelidade a Ele, contando sempre com a graça dEle. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Esta profecia, Senhor, nos chama, assim, a atenção de Amós. Diante de tantas desgraças, nós não queremos, Senhor, permanecer no erro, no pecado, mas queremos voltar à santidade. Senhor, nós queremos voltar e voltamos a fazer este caminho de santidade, obedecendo o Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Nos ajude, Senhor, a dar esses passos, passos de santidade, passos de fidelidade. Contamos, Senhor, com a vossa graça, com a vossa misericórdia.